O meu trabalho fala sobre o roteiro para a implementação de um banco comunitário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse é o tema da minha dissertação de mestrado. Vou apresentar agora para vocês o meu projeto de qualificação, com as ideias introdutórias, os meus objetivos, o que eu pretendo fazer aí no meu trabalho. Dando uma contextualizada aí do cenário mundial, se a gente for pegar o último século, a gente teve ali a Guerra Fria, teve o desfazimento do Bloco Socialista. Com isso, a gente teve aí uma hegemonia das ideias capitalistas ao longo do mundo, né? A gente teve aí dois líderes mundiais de potência, Reagan e Thatcher, pregavam ideias ali anticomunismo, o individualismo sobre o coletivo. Então, a gente começou a ver ali no mundo, a partir da década de 70, de 80, uma acentuação das desigualdades sociais. E com isso, né, com essas ideias mais liberalistas, um recuo dos programas de bem-estar social. A gente tem visto também ao longo desses últimos anos aí ideias de austeridade, teto de gastos, limite fiscal. Temos aí também visto no contexto mundial uma não intervenção estatal na economia, uma ideia como essa crescendo, né? Para vocês terem uma ideia, a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição garantia. Ela tem ali pouquíssimos artigos que falam apenas do que o Estado não deve intervir. Não deve intervir na vida, na liberdade, na propriedade privada. E o Brasil, ele veio um pouco na contramão disso. Desde 1940 ali, tivemos a consolidação das leis trabalhistas, tivemos programas ali como o SUS, veio a Constituição Federal de 88, que é uma constituição social, que ela visa ali não só os aspectos onde o Estado não deve intervir, como nos aspectos positivos de intervenção. O artigo 7º ali fala que é direito de todos, trabalho, educação, saúde, moradia. É, então a gente foi percebendo que o Brasil veio na contramão. No início dos anos 2000, ali, programas como Fome Zero, Bolsa Escola, se transformaram no Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida. Então, os autores Mourão e Retamiro, né, fizeram uma análise bibliométrica ali das duas últimas décadas sobre bancos comunitários, e outros atores também falaram sobre essa contextualização no cenário mundial. Explicando um pouco, né? Muitos amigos meus, quando eu fiz o convite para essa apresentação de hoje, me perguntaram, tá, mas o que é um banco comunitário? De onde veio essa ideia? Então, eu vou estar explicando um pouco sobre a primeira experiência mundial do banco comunitário, que foi o Banco Grameen. Começou com esse professor, que ele é um professor de economia bangalês, chamado Muhammad Yunus. Ele era professor da Universidade de Chittagong. Em 1976, ele fez uma experiência com os alunos dele, levou os alunos para conhecer uma aldeia de mulheres artesãs que faziam banquinhos de bambu e outros tipos de artesanato. Essas mulheres, elas tinham dificuldade no mercado comum, nos bancos, nas instituições financeiras comuns, de pegarem empréstimos. Então, elas acabavam recorrendo a agiotas, que cobravam a média de 10% semanal, juros de agiota mesmo. Ele foi percebendo que com isso, com esses juros pagos, mais os materiais, os custos, o lucro delas era baixíssimo. Então, o que ele fez? Ele fez uma iniciativa, ele emprestou US$ 27 a 42 artesãs, falaram, não, pega comigo aqui, vocês pagam sem juros, quando vocês conseguirem recuperar o dinheiro do investimento, vocês podem me pagar. E o índice de inadimplência foi nulo. Todas as mulheres que pegaram dinheiro, como era pouco dinheiro que ele emprestou ali para elas, venderam o banquinho e pagaram. Então ele começou a perceber que muitas pessoas têm dificuldades de crescimento por serem excluídas do mercado formal dos créditos. Então, em 1983, ele decidiu formalizar isso através do Banco Grameen, que era um banco que fazia empréstimos de microcrédito para as pessoas, que, de acordo com a Medsiwar, eram as principais bases desse tipo de banco é a confiança e a solidariedade. Bom, falando agora dos objetivos do meu trabalho. O objetivo geral é elaborar um roteiro, um passo a passo ali para a implementação de um banco comunitário em Campo Grande, mais especificamente dividido em 3. Mapear e delimitar regiões da cidade com potencial para a criação de bancos comunitários, né? Campo Grande aí é dividido em 7 regiões, então a gente está dando uma olhada nas mais necessitadas, as que têm um comércio forte, as que têm união do pessoal do bairro. A ideia é mapear para fazer essas delimitações. Definir os tipos de microcrédito a serem fornecidos pelo banco,
que sejam apropriados à situação local. Existem microcréditos para o microempreendedor, para as pessoas que querem abrir a pequena empresa, para pessoas que estejam em dificuldade até mesmo de subsistência, em condições miseráveis, comprar um gás, uma água, pagar uma luz. E o objetivo 3 é criar um projeto de lei da instituição do banco a nível municipal. Falando um pouco sobre análise bibliográfica, o professor Alexandre me instruiu a usar duas bases de dados, a Scopus e a Web of Science. Eu utilizei artigos aí dos 10 últimos anos, né, 2011 a 2021, dado que eu comecei esse trabalho já no começo do ano de 2022, revisados por pares. Utilizei palavras-chave correlatas, moeda virtual, moeda social, economia social, bancos sociais, bancos comunitários, bancos de desenvolvimento da comunidade. Com isso, eu consegui 4.454 artigos. Desses 4.454 artigos, eu fiz uma filtragem apenas lendo o título deles, me sobraram 283 artigos. Desses 283, eu fiz uma dupla filtragem. Eu li novamente, eu li o resumo uma vez, me sobraram 124 artigos. Desses 124, eu li o resumo com afinco e fiz o meu próprio resumo, que me resultaram nos 40 artigos finais selecionados para compor essa fundamentação teórica. Falando um pouco agora sobre essa ideia da economia solidária. Professores, a economia solidária, ela vem através da autogestão, da cooperação e da solidariedade das pessoas. São pessoas se ajudando mutuamente. Elas são feitas em formato de instituições microfinanças, quais sejam cooperativas de crédito, quando várias pessoas de um mesmo segmento, por exemplo, o cooperativa de crédito rural, nós todos somos empreendedores rurais, eu, Matheus, preciso comprar uma máquina gafanhoto ceifadeira de 50 mil reais e não tem esse dinheiro. Então vocês fazem um empréstimo a mim, eu compro essa máquina, faço o pagamento dos empréstimos, depois o professor Elcio faz a mesma coisa e assim sucessivamente. Isso é uma cooperativa. Existem também empresas sociais, a gente conhece muito também as ONGs, as organizações não governamentais, clubes de troca. Dentre as instituições de microfinanças, existe o Banco Comunitário, que é essa aqui, base do meu estudo. Todas as instituições de microfinanças, elas oferecem microcrédito popular. O que seria esse microcrédito popular? Geralmente para pessoas excluídas do sistema financeiro tradicional. Mães solos, desempregados, endividados, pessoas com nome no SPC e no Serasa. Esse tipo de gente geralmente tem dificuldades. Então, a ideia da economia solidária é poder ajudar essas pessoas. Existe a economia solidária por transferência condicional de crédito ou incondicional. Uma transferência condicional, por exemplo, era o Bolsa Escola. O governo fazia uma transferência ali de um certo valor para a família, contanto que os alunos os filhos tivessem matriculado em escolas regularmente, com média acima de 6. Outro tipo de transferência condicional no caso de, por exemplo, a gente faz um programa onde as pessoas, para receber aquele dinheiro, precisam ser doadores de sangue ou semanalmente fazer uma ajuda na comunidade, um mutirão, fazer pintura em faixa de pedestres, escolas, em parceria com a prefeitura. E as transferências incondicionais, que são geralmente para as pessoas que estão naquela fase da assistência ainda, em condições de miséria, para pagar contas básicas, dificuldade de comprar até mantimentos. A ideia da economia solidária é que ela vem da horizontalidade. O gestor do banco, o gestor de uma outra instituição de microfinanças, no caso, ele está ali como com um papel de fazer o negócio circular, mas ele não é alguém de prestígio, de escala, como um banqueiro de um banco comum. A ideia mesmo é que tem essa relação de horizontalidade para que as pessoas possam se sentir partícipes do processo. E o principal fundamento da economia solidária é o social sobre o capital. Não necessariamente visa aquele lucro com usura, com distribuição de ações, de dividendos. A ideia mesmo é que haja o lucro para manter o banco, para manter a instituição, mas visando sempre ali o banco comunitário ajudar o comércio local, que ajuda projetos sociais e empreendedores locais, que ajuda o banco comunitário, e faz essa rotação.
Falando agora um pouco mais sobre os bancos comunitários de desenvolvimento, ou simplesmente banco comunitário. A ideia é que gere ali uma economia local e circular, proposta ali para aquela região demográfica, para aquele bairro, para aquele conjunto de bairros, para aquela região. A ideia é que o dinheiro ele se mantenha na região. A ideia é que haja uma rotação própria no comércio local que gere emprego. Vou dar um exemplo. Hoje eu posso pedir um McDonald's direto do iFood, aí depois eu vou num atacadista fazer as minhas compras mensais. Dessa maneira, tá havendo uma fuga de capital do meu bairro. Eu estou investindo em multinacionais, até empresas fora do país, ou empresas mega empresas. Eu poderia também, por exemplo, pedir um hot dog ali na banca do Tinoco, meu amigo, depois comprar umas blusinhas e uns chinelos na banca da Pamela, depois passar na Padarelli do meu amigo lá, comprar uns pães para a semana, e depois ir na venda do seu João comprar arroz e feijão. Dessa maneira, eu estou investindo no comércio local, fazendo esses comércios locais gerarem empregos que contratam pessoas ali mesmo do bairro, para ajudar, para que pessoas às vezes não tenham que se deslocar 10, 15 quilômetros. Isso eu estou falando a nível de Campo Grande, né? 10, 15 quilômetros de onde mora. Pensa isso numa região metropolitana. Então a ideia é trazer esse desenvolvimento regional, gerando assim uma rede local de produção e consumo, que a gente fala os prosumidores. Ao mesmo tempo que eu produzo, eu também consumo nessa rede. O professor Paul Stinger, ele definiu os bancos comunitários como antibancos, que vão justamente na contramão da vertente dos bancos das instituições financeiras padrões, e a Hussein, no seu trabalho, falou como um banco de ponta cabeça, que a ideia é a mesma, a ideia é que sair do sistema financeiro padrão, visualizar mais o social do que o financeiro. Como dois exemplos de bancos comunitários do Brasil, né, os dois mais famosos são o Banco Palmas, à direita, é um banco que existe desde 1998, idealizado pelo Joaquim Melo. Ele começou com uma ideia pequena, e hoje, para vocês terem uma ideia, essa semana ele estava fazendo uma discussão com o pessoal do Conselho Nacional de Assistência Social para ver se o Bolsa Família da cidade de Fortaleza, Ceará, poderia ser entregue do governo, em vez de repassar uma instituição bancária comum, repassar o banco comunitário. Porque os nossos salários, por exemplo, né? Eu sou servidor municipal, o Bradesco que recebe o meu salário, ele fica ali com 3%. Então, e se o banco comunitário, e se esses 3% do Bolsa Família, esses 3% do nosso salário ficasse num banco comunitário que visa desenvolver ali a cidade? O Banco Palmas foi o pioneiro do Brasil, né? Surgiu em 1998. E tem também o Banco Mumbuca, que ele surgiu em 2013, na cidade de Maricá, que é uma cidade que recebe royalties de petróleo. Então já é um banco que surgiu aí com 2 milhões em caixa, feito para fazer essa rotatividade no comércio local. Explicando um pouco agora sobre a moeda social. Como que eu vou conseguir fazer com que o dinheiro não saia ali do bairro, da região e vá para outros locais? Criando uma moeda social. A ideia da moeda social é evitar a fuga do capital da comunidade. Se eu recebo, por exemplo, em capivaras, vai ser o nome da nossa moeda social aqui. Se eu recebo lastreado 1 a 1, R$ 10 equivale a 10 capivaras, e apenas ali a padaria do seu João aceita capivaras, a loja de roupas da Paula aceita capivaras, e outros comércios locais aceitam, eu consigo fazer com que o dinheiro fique no bairro. Ao final do mês, esse empresário pega, vamos supor que ele obteve um lucro líquido ali de 800 capivaras. Ele vai no banco e troca as 800 capivaras por R$ 800. E assim fica uma moeda de troca local, que ela pode ser em formato físico, né, em cédulas, ou mesmo em formato virtual, em aplicativos de celular, um próprio cartão, como se fosse um cartão de crédito e débito mesmo, só que do banco comunitário. A ideia com isso é gerar crédito para aquelas pessoas que não teriam, é gerar o empoderamento das pessoas marginalizadas, e com isso criar uma riqueza interna dentro do bairro ali, dentro daquela região demográfica. Falando um pouco agora sobre as dificuldades de se implementar um banco comunitário. A principal delas são as dificuldades econômico-financeiras. De acordo com o BNDES, os juros padrão de mercado que você encontra aí em casas de empréstimo, em bancos,
é 6% ao mês. O juros de microcrédito pela resolução 4.854 de 2020, ele tem que estar entre 1 a 4% ao mês. Então, a gente pode ver assim que a gente precisa fazer a economia girar, só que a gente, ao mesmo tempo, precisa manter o banco comunitário vivo. Porque a ideia também vão ter gastos de água, luz, aluguel, funcionários. A título de curiosidade, se a gente tivesse um banco comunitário, onde com o pagamento ali de 2 funcionários, o aluguel, água, luz, o custo médio mensal fosse R$ 6.000, que, digamos assim, é um custo plausível, a um juros de 2% ao mês, o banco teria que girar 300 mil ao mês. Isso para não contar com a ajuda de ninguém, ajuda de governo, de estado, de prefeitura e de patrocinadores. De acordo com Neto e Magalhães, né? Neto é justamente o criador do Banco Comunitário Palmas, ele fala que os juros recomendados é de 1 a 3% ao mês, para que haja aquela ideia do banco comunitário mesmo visar mais o social do que o capital. A título de curiosidade também, a Prefeitura de São Gabriel do Amarantino, eles pegaram a taxa Selic e dividiram em 12. A taxa Selic está 13,75 por ano, isso dividido por 12 daria um juros de 1,45 ao mês, também é um juros praticável. Essa tabela ao lado é a tabela do Banco de Palmas. Isso aí é uma linha de financiamento. Eles têm, por exemplo, créditos produtivos, créditos consignados para qualquer pessoa, créditos para pagamento de água e de luz, que esses nem há juros sobre eles. Vocês podem ver que eles cobram ali 1% do total emprestado, mas já é uma instituição bancária que tem ajuda própria do governo, que tem patrocinadores de empresas privadas, já é algo que está rodando há um bom tempo. Uma instituição logo no começo seria difícil. Os agentes de crédito seriam as pessoas que vão atrás de outras pessoas. Diferentemente do banco comum, onde a gente que vai para o banco pedir um empréstimo, os agentes de crédito eles verificam famílias, casos em situação de vulnerabilidade e oferecem. Porque existe muito preconceito do banco, né? Falar, é um banco comunitário, mas é um banco. E vão olhar SPC, Serasa, vão pedir meus documentos, sendo que não tem toda essa burocracia. A ideia do agente de crédito é justamente chegar na pessoa e desmistificar, falando, olha, um banco comunitário ele não é como um banco comum. A ideia é um banco que possa te ajudar, possa te fazer crescer. Outras dificuldades, tem as dificuldades de implementação. A primeira coisa que precisa ser trabalhada é o psicológico educacional das famílias. O que acontece? A gente implanta um banco no bairro. A ideia é que as pessoas, por mais que peguem ali 200, 300 reais no mês, 500 para comprar materiais, que depois elas paguem isso, nem que for sem juros ou com juros baixos. Então, precisa criar esse sentimento de confiança e solidariedade nas pessoas para que elas entendam. Não adianta eu ir lá pegar o dinheiro e não pagar. Vou ser espertinho, pegar e ficar devendo. Sendo assim, o banco comunitário não teria futuro, né? Não teriam efeitos prospectivos. Precisa tomar cuidado também com dificuldades de implementação. O trabalho da Elizabeth Hu falou, por exemplo, que o banco comunitário teve ajuda do governo para ser implementado e depois os políticos quiseram levar vantagem sobre, pegar lista de contatos, usar aquilo para fins eleitorais. Então, quando um banco recebe subvenção governamental, ele precisa tomar muito cuidado para que ele não desvirtue a principal ideia dele. Patrocínio de empresas. Também tomar cuidado para não ficar favorecendo a empresa em algumas coisas, caso haja um patrocínio, né? Esse patrocínio é um pouco difícil da gente ver em bancos comunitários que estão iniciando. Praticamente os bancos comunitários que recebem patrocínio que eu vi na literatura foi o Banco Mumbuca e o Palmas, que são os dois maiores do Brasil. Que no Brasil, de acordo com a Associação de Bancos Comunitários, existem 120 instituições como essa. E assim, gente, o banco, enquanto ele não entrar em operação, não há confiança na instituição. Enquanto ele ficar ali no campo teórico, enquanto você explicar para aquelas famílias, ninguém vai entender nada. A partir do momento que você começa, dá um cartão para a pessoa, ela entende que ela consegue no mercado pagar aquilo como se fosse uma moeda normal, o comerciante consegue entender que aquilo tem valor, que aquilo pode fazer ele ganhar mais. A partir desse momento da implementação é que o negócio começa a andar.
Para os meus objetivos específicos, para pesquisa de campo, eu trabalho um pouco no ramo político há 3 anos, e dos parcelamentos que eu olhei do município, eu escolhi esse parcelamento aqui, que é o conjunto dos bairros acima, no polígono acima, é o Bom Retiro, esse bairro ao meio é o Vila Dedé e o bairro abaixo é o Santa Luzia. Pelo mapa, abaixo à direita, esse é o parcelamento do bairro Bom Retiro. O bairro Bom Retiro é um conjunto de 136 casas de famílias que vieram de ocupações, de invasões, da qual o governo, segundo a GEAB, o governo cedeu, criou essas casas e colocou essas pessoas para morarem lá. Que, inclusive, de acordo com a GEAB, muitos dos que foram morar nessas casas ajudaram o próprio governo, como sendo mão de obra, uma participação massiva das pessoas, inclusive das mulheres no canteiro de obras, ajudando na parte de carpintaria. Então, já é um pessoal que entende aquilo de coletividade. Pelo que eu conheço das partes empíricas, das visitas que eu já fiz, eu sei que é um pessoal que entende que precisa haver um sentimento coletivo para um banco comunitário dar certo. A minha ideia também é fazer 3 entrevistas semi-estruturadas. Uma delas é com o João Joaquim de Mello, que é o presidente e o fundador do Banco Palmas. Outra com a Manuela Mello, que é a presidente do Banco Mumbuca. E outra com a Neide Castilho, que é a presidente do Banco Pirê, que é um banco comunitário que existe aqui em Dourados, desde 2006. A título de curiosidade, no Mato Grosso do Sul existem 3 bancos comunitários. O mais conhecido, o maior deles é o Banco Pirê, que recebe ajuda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária de Dourados. Inclusive tem lá o registro dele nos sites, os comércios que aceitam a moeda Pirapirê, que é a moeda do Banco Pirê. Existe também o Banco Ita, que é o banco de Itamaraty, do assentamento de Itamaraty, visando ali mais os moradores da área rural. E o Banco Pantanal, que é um banco que eu achei poucas informações na literatura, inclusive na internet. A minha ideia com a entrevista semi-estruturada com a Neide é justamente ver se ela tem o contato desses outros representantes desses bancos sul-mato-grossenses, para que a gente possa fazer entrevistas. Mas a princípio os 3 já aceitaram a entrevista agora para dezembro. Era para ter feito agora em novembro, mas eu tive uns contratempos, eles também. Então a gente acabou marcando agora as entrevistas para dezembro. Explicando um pouco mais aqui da pesquisa de campo. O bairro Santa Luzia, que é o bairro abaixo, ele possui os comércios. Então a ideia é esse pessoal aqui, onde é puramente uma região habitacional, a gente cadastra as barbearias locais, as mercearias, os comércios, as bodegas, as lojas de roupas dessa avenida principal ali, que é a São Nicolau, e as arredores. E aí as pessoas do Bom Retiro consomem ali mesmo no Santa Luzia, a gente conversa com os empresários para ver se eles conseguem contratar algumas pessoas que moram ali no Bom Retiro para ser seus funcionários, fazendo a economia girar. Existem também 4 divisões que a gente consegue caracterizar as pessoas para um banco comunitário. Existem as pessoas em fase de assistência, que são aquelas pessoas ali em situação de miséria, que não conseguem nem pagar uma conta em dia, que estão num desemprego há um bom tempo, as pessoas mesmo que vivem da assistência. Existe a fase de subsistência, que é uma fase onde a pessoa já está ali em pequenos serviços, em bicos, que não é todo mês que ela consegue ali o sustento financeiro, a garantia mensal. Existe a fase de sustentabilidade, que já é uma fase mais perene economicamente, onde uma pessoa, um comércio já se sustenta, a pessoa consegue, nem que seja de pouco em pouco, progredir. E a produção escalar, que já são grandes empresas que, inclusive, já mexem até com coalizões políticas para seus próprios interesses. A ideia do banco comunitário, a princípio, não é ajudar as pessoas na fase de assistência, que estejam passando, assim, dificuldade, fome. Claro, existe essa ajuda, mas a ideia do banco comunitário é que uma pessoa... Vou dar um exemplo de um caso real que eu li em um dos trabalhos. A dona Neide, nome hipotético, dona Neide era uma salgadeira que fazia diárias, a média do preço das diárias dela era 100, R$ 150. Então tinha mês que ela conseguia, não conseguia o valor.
E a dona Neide queria voltar a fazer salgado. Só que para isso ela ia precisar alugar um ponto, comprar uma estufa, comprar trigo, carne, frango, massa, cadeiras, bancos, refrigerador para as bebidas. E todo esse valor ficaria R$ 10.000. Se a dona Neide fosse numa instituição bancária comum, esses R$ 10.000 em um ano, ela pagaria R$ 22.000, ou seja, 12 mil de juros, mais do que o dobro do valor. Se ela não pagasse a instituição bancária comum, teria penhora dos bens, teria ali o nome negativado nas instituições, SPC e Serasa. Já a ideia do banco comunitário, não. A dona Neide pega 10 mil, em um ano ela paga 11 mil. Esses R$ 1.000 que ela pagou extra seriam para manutenção do banco, e se mesmo assim sobrasse dinheiro após pagar todas as contas do banco, esse dinheiro seria para empreendedorismo social dentro do próprio bairro. Então, essa é a principal ideia de um banco comunitário. Para um banco comunitário existir, precisa haver uma lei. Essa eu peguei aí a título de curiosidade, 3 leis desse ano e um ano do ano passado. Precisa haver uma lei municipal que institui o banco para que ele possa receber recursos do governo, para que ele possa receber recursos, funcionar como instituição bancária reconhecida pelo Banco Central. Então, essa lei é necessária. Então, ela é uma das ferramentas que precisa para haver também a concretização do banco, que é uma das nossas proposições a entregar no nosso trabalho. E aqui estão minhas referências.